Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vou fazer essa leitura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este momento de culto, pelo que cantamos, pela Tua palavra e por ouvir tantos convites do Senhor, ó Deus. Convites de amor, convites ao arrependimento, convites a estarmos na Tua presença e que possamos ouvir, ó Deus, e responder conforme o Teu ensino ao Teu chamado, ó Deus. Abençoa-nos mais uma vez nessa noite, para que essa porção da Tua palavra nos ensine mais a respeito de como estarmos sempre indo à Tua presença. É isso que nós te pedimos, já agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem é que faz tão grande promessa e dá tão livre convite? Não é um simples convite. Aqui diz: vinde a mim todos, muita gente, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E apenas não é um convite a estarmos indo à presença de Jesus, mas ele diz: e eu vos aliviarei. Quem é que faz esta tão grande promessa? Com certeza nós encontramos muitos impostores fazendo convites de cura, promessas que não podem ser cumpridas. Uma promessa mais contínua é a promessa que o comércio faz diariamente. Preços baixos, mini preços. A promessa contínua que o pecado faz em satisfazer a nossa dor, em nos dar prazer e alegria, mas só aumenta a dor, só aumenta a insatisfação. Nós sabemos que Jesus não é como qualquer outro que ofereça o que não pode cumprir. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, é o Filho de Maria, é o Todo-Poderoso Deus dos céus. Podemos confiar em Jesus pela palavra que nós encontramos. Quando Ele veio a este mundo, momento algum, Ele vacilou naquilo que falou, não demonstrou interesse próprio, mas pelo contrário, entregou a sua vida por nós. Olhar para Jesus é ver alguém realmente digno de confiança, não um mero impostor. Portanto, esse é o chamado de Jesus. Venham a mim. É o chamado que nós precisamos entender e responder, conforme o texto nos ensina. Em primeiro lugar, venha a Jesus, e Ele vos dará descanso. Aqui ele fala a respeito de, creio que uma multidão, todos os que estão cansados e sobrecarregados, muitos. Creio que todos nós precisamos. Todos nós nos sentimos cansados, sobrecarregados. Às vezes o tempo todo, às vezes algum momento do nosso dia,
mas nós sabemos que nós precisamos deste alívio. Este é um convite àqueles que precisam descansar. Quantos diariamente têm se cansado? De várias formas. Cansaço físico, no cansaço do trabalho, no ganhar o pão, esgotados na sua labuta diária. O cansaço mental, de tantas tensões, problemas, dúvidas que nos cercam. Cansaço emocional. O cansaço vem sobre nós. No lugar de ir até Jesus, quantos estão indo até a religiosidade? Quantos estão indo até a busca das boas obras? Mas aqui nós encontramos uma palavra: venham a mim. Nós sabemos que nada pode nos satisfazer. Nós temos estudado Eclesiastes às quartas-feiras, e é exatamente a resposta errada que o pregador deu na sua vida toda, em buscar esse descanso, em buscar este prazer nas coisas do mundo, acumulando bens. Talvez você possa dizer: eu não estou preocupado com os bens, mas preocupado com a sua própria imagem, buscando fama, e cada vez ficando mais sobrecarregado, enquanto não vamos até Jesus. Quando se fala de sobrecarregados, cansados, isso também nos remete ao fardo do pecado. Quantas vezes pesa sobre nós, desanimando a própria alma. E aqui diz: achareis descanso para a vossa alma. Fardo da tristeza, do cuidado diário. Mas aqui a palavra diz: venham a mim. Abandone essa preocupação, ansiedade do o que comerei, o que beberei, com que me vestirei. Venham a mim. Venham a mim. O texto fala sobre uma bênção que ele nos convida: eu lhes darei descanso. Você pense numa carga pesada. A promessa é de compartilhar esse peso. Nós não temos que carregar sozinho esse peso. Descanso para a nossa vida. O que é necessário fazer, irmãos? Em segundo lugar, venha a Jesus, tome o seu jugo e aprenda dele. A ideia aqui é de uma direção que devemos tomar para que nós encontremos esse descanso. A primeira instrução é: venham a mim. Depois, tomem sobre vós o meu jugo. No final diz: aprendei de mim. Mas repare essas duas partes: venham a mim e tomem o meu jugo. Acredito que muitas vezes nós confundimos o ir até Jesus como uma ação simplesmente em entregar e não se mover e não fazer nada. E aqui fala diferente, porque o fato de ir até Jesus é ir até alguém que vai te entregar uma missão, esse chamado jugo, esse trabalho. Esse fato pode ser bem explicado com uma comparação muito simples.
Imagine uma pessoa doente visitando um renomado médico. Ela chega até esse médico e conversa com o médico, fala sobre todos os seus problemas, fala sobre a sua alimentação, e o médico vai perguntar muita coisa sobre a sua vida, conhecê-lo. Em determinado momento da consulta, o médico olha para ele e diz: você confia em mim? O paciente diz: sim, confio. Então você deve tomar esse medicamento, você deve deixar de comer esse tipo de alimento, deve fazer isso. E daqui a 15 dias você volta. Aquele homem, depois dos 15 dias, volta. E o médico olha para ele e diz: sua aparência está pior do que a anterior. Você não fez o que eu falei? Não tomou os remédios? Ah, eu comecei, mas era muito ruim. Não fez o que eu ordenei? Não consegui fazer tudo aquilo. Você confia em mim? Sim, confio. Aí o médico olha para ele e diz o seguinte: você não confia em mim. Dá para entender por que ele não confia? Porque o fato de não seguir a indicação do médico é uma demonstração de não confiar nesse médico. Não basta a gente ir até Jesus e não fazer o que Ele nos manda fazer. Jesus nunca enviou qualquer um de nós para pregarmos o Evangelho a alguém, dizer: apenas creiam e vivam da forma que vocês quiserem. Isso é mentira. Nós pregamos que você deve apenas crer, mas subentende-se que aquele que crê em Jesus, que vai até Jesus, ele toma o seu jugo. Se nós estamos indo até Jesus, nós precisamos seguir e praticar aquilo que Ele nos ensina. E é muito sério, porque senão nós vamos ter uma fé de mentira. Uma fé de mentira é aquela que vai a uma reunião e que ouve a palavra de Deus, mas quando vai embora, fica exatamente como ficou. Cristo nos diz: tomem sobre vós o meu jugo. Aceite o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. E aí diz: aprendam de mim. É Ele que nos vai ensinar. Repare que quando no início começarmos a seguir a Jesus, tomar o jugo, podemos ainda errar, podemos ter dificuldades, mas Ele diz: aprendei de mim. Ele graciosamente nos ensinará o caminho que nós devemos seguir. Ir até Jesus. Seguir o caminho de Jesus. Em terceiro lugar, venha Jesus, pois Ele é manso e humilde de coração. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. A ideia aqui é: por que devo ir até Jesus? Por que devo me submeter, ser servo de Jesus? Há um grande incentivo aqui para nós. Porque Ele é manso e humilde de coração. Você já reparou como é difícil trabalhar, ser empregado de um patrão que é rigoroso, mal educado, nos trata mal? Ninguém gosta disso. E a gente não consegue olhar para Jesus e ver alguém que vai tratar mal, alguém que não vai compreender as nossas necessidades, alguém que não vai nos ensinar com amor. Eu posso servir a Jesus porque Ele é manso e humilde. E como nós falamos hoje cedo, nós servimos a Jesus com uma atitude de gratidão. A graça que nós temos recebido da salvação, nós servimos a Jesus. Tem um missionário com uma história muito conhecida, chamado Policarpo.
Esse missionário, no momento em que pediram para ele negar Jesus, ele diz aquela frase: por 86 anos o servi, e ele nunca me fez um desprazer. Como poderia eu agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? Imagine seguir a Jesus nessas circunstâncias, não abandonar Jesus. Eu fico pensando, quanto nós somos provados, o quanto é necessário nos apertar para que a gente abandone Jesus. Eu preciso seguir a Jesus, sabendo que o jugo é chamado aqui de suave, o meu fardo é leve. Jesus não é um tirano que vai simplesmente nos proibir de fazer todas as coisas que nós gostamos. Pelo contrário, Ele vai nos ensinar. E tudo aquilo que Ele diz, abandone isso, Ele vai colocar alguma coisa melhor na nossa vida. Ele não tira as coisas da nossa vida. Ele vai dar qualidade à nossa vida. Ele vai dar mais prazer à nossa vida. E esse jugo então, ou seja, tudo o que o Senhor Deus pede para nós, tudo que o Senhor Deus coloca na nossa vida, é algo que vai nos abençoar. É algo que vai nos fortalecer. E assim nós vamos servir ao Senhor. Então Ele não é alguém severo, que venha com mandamentos difíceis, mas Ele é um Deus abençoador. O quanto, irmãos, precisamos responder a esse convite. Nós lemos em Apocalipse 3, 20 a 22. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. O quanto nós ouvimos essa voz de Jesus. O quanto nós abrimos a porta. Vivemos, ceamos com Jesus. Temos essa comunhão com Jesus. Servimos a Jesus. Vinde a mim. Eu tenho certeza, irmãos, que nós muitas vezes estamos carregando fardos pesados. E no lugar de ir até Jesus, aliviar desse fardo, nós estamos acumulando mais e mais fardos. A mensagem dessa noite para nós é: não precisa ser assim. Você não precisa viver cheio de fardos. Mas você é convidado a aliviar esses fardos. Duas coisas que a gente percebe aqui. Alívio, eu creio que dá uma ideia de que é algo que não vai cessar o fardo enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. Por mais que nós estamos indo a Jesus, Ele vai dar um alívio. Mas ainda teremos dificuldades, teremos provações. Mas é muito melhor, irmãos. Embora não seja a perfeição, é muito melhor do que como muitos de nós estão vivendo, cheio de fardos, de pesos. E remete também a um alívio, que é o mais importante: descanso para as vossas almas. O quanto nós pensamos em alívio relacionando a tantas coisas, ao dinheiro, ao descanso do trabalho, até mesmo ao descanso das pessoas. Eu quero ficar sozinho um pouco. O quanto nós relacionamos descansos sem notar que o maior problema nosso
está na nossa alma, está no nosso coração. Nós precisamos desse descanso espiritual. Quando nós temos esse descanso espiritual na nossa vida, tudo fica mais fácil. Repare que o prazer em certas coisas que nós fazemos, ele muitas vezes ele é quase inexistente, ele é acompanhado de dores, porque a nossa alma está doente. E quando a nossa alma está doente, você pode estar num hotel 5 estrelas, você pode estar viajando num cruzeiro, num navio, e você vai estar desesperado lá. Não tem lugar bom para ficar quando a nossa alma está morta. Mas como o oposto é maravilhoso. Quando nós vamos até Jesus e encontramos esse descanso para a nossa alma, fica tudo muito bom. O cantinho da nossa casa, o banquinho, o arroz com feijão, começa a dar fome, né? Tantas coisas que nós fazemos, fica muito bom. Não é enchendo a nossa vida de coisas, de movimentos, que a nossa alma vai se satisfazer. Mas é indo até Jesus. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Que a gente possa compreender isso, irmãos, a cada dia. Esse chamado de Jesus. Não é fazer como aquela ilustração antiga, né? Da pessoa que foi convidada, estava carregando aqueles sacos pesados de farinha e foi convidada para subir na carroça, né? Lembra daquela história? A pessoa sobe na carroça com o saco e continuou carregando o saco, e o carroceiro olhou para trás: mas você não vai colocar esse saco aí do lado? Por que você está carregando? Ele falou: não, já estou dando muito trabalho. Tadinha da égua, né? Já está carregando vai carregar o saco também, né? Mas então, se você foi até Jesus, não continue carregando o saco de farinha. Entregue. Diariamente nós estamos aqui na igreja e vamos continuar carregando o nosso fardo. Entregue Jesus. E eu vos aliviarei. Como nós falamos no início, é uma promessa não de um médico charlatão, é uma promessa não de alguém que não pode cumprir, não de alguém interesseiro, mas é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu citei o exemplo do médico, e quando eu estava lembrando esse exemplo do médico, eu lembrei de um exemplo, de uma consulta que eu fiz. Logo que eu saí de Itapeva e voltei para Séries, eu fiz uma consulta no otorrino lá em Séries, Goiás. Eu já estava acostumado a ir aqui, o médico já me conhecia, então ele olhava para minha cara e passava o remedinho, né? E eu ficava curado, ele já me conhecia. E eu cheguei lá, e o médico fez uma lista de exame. Vou ter que fazer um sonda não sei o quê, enfia um cano na boca, outro no nariz, passa a câmera não sei aonde, nas costas, e não sei o quê, vai fazer teste de vacina e não sei o quê. Eu falei: não, médico. Eu olhei para a cara do médico e falei: eu só quero um remedinho. A hora que eu falei isso, o médico, ele ficou vermelho, azul, branco, ficou em pé. Eu não pratico esse tipo de medicina. Aí eu olhei para ele e falei: então eu não sou esse tipo de paciente, estou indo embora. Vou embora daqui. E saí. Ainda tive a cara de pau de lá e falar: ó, cancela essa consulta que eu não vou pagar não, porque ele não me atendeu. Ele não me atendeu, imagina. Falei: dá uma baixa nessa consulta aí que... Eu tinha razão, em parte. Em parte por quê? Porque eu não gosto desse tipo de médico que ele mesmo tem um aparelho que vai enfiar no nariz, ele mesmo tem um aparelho que vai enfiar na garganta, ele mesmo vende as vacinas que você, depois de fazer o teste de alergia, ele vai falar que você tem alergia, ele vai vender 1 ano de vacina para você, e ele
até cobrar R$10 num DVD lá, que eu falei para ele, não, eu trago o DVD para o senhor, eu tenho lá em casa um monte. Olha aqui, estou quase igual o Mário, né, Mário? Eu não confiei no médico. Claro que depois de algum tempo eu tive que ir no outro médico, e o médico mandou eu fazer os exames, eu fiz os exames todos lá, mas que não tinha outro jeito. O que eu queria mesmo era um remedinho. Jesus não é esse, irmãos. Eu posso confiar nele. Eu não posso chegar até Jesus e ensinar. Oh, não, o senhor vai me tratar dessa forma, eu quero tomar esse remédio. Não, eu tenho que ouvir Jesus, e ele vai falar, você tem que fazer isso, você tem que abandonar isso, você tem que deixar isso. E realmente, só assim seremos curados. Seremos transformados. Eu não posso dizer que confio em Jesus, mas não fazer o que Ele me manda fazer. Há uma frase aqui que diz o seguinte: assim como um médico não finge curar um homem enquanto ele alimenta a sua doença e recusa o remédio, ele apenas promete que aquele homem será beneficiado se a sua fé, que ele exige, que o mesmo exercite, se mostrar ser uma fé prática e real. Eu achei interessante essa parte da frase que diz que é impossível curar um homem enquanto ele alimenta a sua doença e recusa o remédio. Olha que frase. Enquanto você alimentar a sua doença e recusar o remédio, como seremos curados? Como que você será curado? Eu não posso falar, eu vou até Jesus, mas eu continuo alimentando a minha doença durante a semana. Eu continuo buscando o que está me fazendo mal. E eu recuso o tratamento. Eu não faço o que Jesus me ensinou. Eu não ando como Jesus quer que eu esteja andando. Portanto, irmãos, esse vinde a mim é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Vinde a mim. O que mais? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Vamos fazer isso. Pois Jesus é manso, humilde, Ele nos trata com amor. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar. Deus querido, obrigado, ó Deus, por tantos convites, porque o Senhor Deus nos ama de forma tão especial, que não permite que nenhum de nós, que somos teus filhos, se perca. O teu chamado é especial ao nosso coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja falando com cada irmão nessa hora, ó Deus, tocando em especial aqueles que insistentemente não estão indo até Jesus, não estão buscando a tua presença, mas que nessa noite o Senhor trouxe aqui e tem falado, ó Deus, ao coração. Ó Pai amado, que o Senhor firme o propósito dos nossos irmãos, de cada um de nós, esse propósito de ir até Jesus. Ó Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que em cada momento, ó Pai, não estejamos andando cansados e sobrecarregados, mas estejamos entregando esse peso ao Senhor, aliviando este peso na tua presença. Venha curar as nossas almas, venha transformar o nosso coração, ó Deus, nos trazendo este alívio, essa paz que tanto precisamos. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.